Nosso evangelho de hoje é Mateus 16, de 13 a 19, hoje dia da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Em Cesareia de Filipe, cidade construída por Filipe em honra de César, Jesus estabelece um importante diálogo determinante para a vida de fé dos apóstolos e de toda a sua igreja. Com uma pergunta, Jesus convida toda a igreja a se repensar diante dele. E vós? Quem dizeis que eu sou? Jesus não quer saber de uma definição científica sobre ele, não quer conceitos sobre sua pessoa. Ele já conhecia a forma de pensar dos que mataram os profetas antes dele. Também já sabia do que o ser humano é capaz de fazer com o poder nas mãos. Nesse texto, o que lhe interessa é a adesão dos seus discípulos a ele e a sua obra. O conhecimento por si só não diz nada, não eleva ninguém. Muitas vezes serve somente para enganar quem conhece, na ilusão de um universo de orgulho e autossuficiência. Não é esse tipo de conhecimento que serve na descoberta de Jesus. Aqui trata-se de uma experiência na intimidade de uma vida de encontro, de abertura à ação de Deus e de fé. Os apóstolos viviam com Jesus, escutavam-no, aprendiam dele, viam seus milagres e experimentavam sua ação misericordiosa. A vida de Jesus com eles era a mais perfeita escola de vida e fé. Então, confirmar o que dizem sobre ele não significa muita coisa, pois o que dizem não condiz com a realidade mesma do Mestre. O conhecimento da realidade de Jesus exige experiência pessoal e entrega de si mesmo, renúncia da mentalidade mundana e acolhida da lógica de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, é a resposta de Pedro à pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz a verdade sobre o Mestre, mas desconhece a profundidade dessa afirmação. De fato, ela foi professada por inspiração de Deus. Pedro não imaginava Jesus como Messias segundo o pensamento de Deus, mas segundo a mentalidade dos judeus. Mesmo assim, Jesus respeita sua afirmação e ainda, dentre as 44 bem-aventuranças do Novo Testamento, dedica uma a Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Na afirmação de Pedro estão presentes dois pontos cruciais para a fé: o Messias, que é o ungido, e também o Filho de Deus. O termo filho, no original grego, vem precedido do artigo definido, indicando que somente Jesus é o Filho por antonomasia, isto é, por essência. Por isso que diz ho huios tu teu, para fazer a ênfase aqui ao artigo com relação à palavra filho. Desde toda a eternidade, ele é o Filho. Daí porque essa revelação só podia realmente ter vindo do Pai. O ser humano seria incapaz de entendê-la.
Uma demonstração de incompreensão de Pedro, apesar da proclamação de fé realizada, dá-se no final do texto, quando Jesus disse que iria sofrer muito, morrer por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Pedro se manifesta e mais uma vez demonstra desconhecer o tipo de Messias que era Jesus. Nas duas colocações de Pedro, apresenta-se uma tremenda ignorância sobre a pessoa e missão do Salvador. Por sua vez, Jesus não desiste da missão que deseja realizar através dele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Simão é chamado de Petros, que não é a mesma coisa de Petra, apesar da raiz da palavra. Petros é traduzido como pedra, mas não como rocha. A língua grega faz essa diferenciação utilizando Petra para se referir ao termo rocha. Isso significa que não é Pedro a rocha, mas Cristo. Dessa forma, a palavra rocha estará sempre ligada a Jesus Cristo e, por causa dele, a fé, como adesão total a ele. A rocha sobre a qual Cristo construiu sua igreja não é a figura humana de Pedro, mas a fé inabalável de Pedro em Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, o Deus feito carne, a pedra angular da salvação. Não se diz qualquer forma de fé, mas a fé professada por Pedro. Isso significa que professar a verdade sobre Jesus Cristo exige participação na realidade dele. Daí porque Simão tornou-se também ele pedra, com a missão de justificar na fé e ser cabeça visível do rebanho do Senhor. Cristo é a rocha viva e nós, os batizados, somos pedras vivas no edifício espiritual que é Cristo. Então Pedro se torna também ele pedra por participar da realidade de Jesus Cristo, querida por Jesus Cristo, como nós todos batizados. Em seguida, Jesus evidencia que se trata de sua igreja. Ele quis sim a igreja por ele mesmo amada, pela qual deu sua vida e ressuscitou. Seu rebanho não constitui uma seita dentro do judaísmo, apesar de muitas interpretações andarem por essa estrada, mas uma realidade absolutamente nova, alicerçada nos dois apóstolos e na fé nele como o Messias e Filho de Deus. A igreja não é uma invenção dos apóstolos, mas a esposa de Cristo, o autêntico instrumento da salvação querida por Deus para o mundo. A igreja é o rebanho predileto de Jesus, é sua nova família, nascida da fé e do batismo, é o seu corpo místico, o edifício espiritual, a assembleia dos justos, dos que nasceram para uma nova vida, todos os que fomos inseridos nele, tornamos-nos filhos e participantes da natureza divina. Quando eu digo para o mundo, não é como pertence ao mundo, porque a igreja existe para Deus. Só para retomar lá a frase que eu tinha dito antes, o autêntico instrumento da salvação querida por Deus para o mundo. É a salvação para todos os que responderem a Deus neste mundo. Não é a igreja como pertencente ao mundo, pertence a Deus, como todos nós. Agora devemos agir no mundo para salvar os que no mundo responderem a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O termo porta designa segurança para um ambiente e não ataque ao outro. Nesse sentido, não são as portas que atacarão a igreja, mas os seguidores de Cristo que deverão destruir as portas de tudo que conduz à morte. Se há uma referência ao Sheol, também indica toda uma cultura de morte, de soberba
e corrupção estabelecida no meio da humanidade e que se pretende permanecer como tal, mantendo-se segura segundo a técnica da manipulação, falsificação e ilusão de pessoas preparadas para um discipulado desumano. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, porque o poder de Jesus Cristo age de tal modo nela que os discípulos dele, mediante o dom da fé, com uma adesão total à sua pessoa e obra, serão capazes de derrotar todas as formas de cadeias malignas desse mundo mortífero. Cristo já destruiu a morte com sua ressurreição. Nós, como autênticos discípulos, faremos o mesmo. O dom da fé, rocha do alicerce eclesial, triunfará com o auxílio do Espírito de Deus. Nenhuma corrupção se sustentará diante de homens e mulheres apaixonados por Jesus Cristo, que é a verdade absoluta. E cabe aqui, por exemplo, uma observação. Algumas pessoas, diante da atual crise pela qual passa o mundo, especialmente a igreja, dizem assim: meu Deus, a igreja de Cristo está sendo perseguida, vai ser dividida, vai ser destruída, o que é que está acontecendo? Eu peço humildemente às pessoas que não pensem por esse caminho. A igreja de Cristo não vai ser destruída e nem dividida. A igreja de Cristo continua na sua integridade e unidade. O que determina a unidade da igreja é o Espírito Santo. Então, como pode ser dividida? Teria que dividir o Espírito Santo. Outra coisa, vencida. Como é que pode ser vencida a igreja de Cristo? A cabeça da igreja é o próprio Deus feito carne, é Jesus Cristo. A alma da igreja é o Espírito Santo. A igreja é um querer do Pai. Então, quem pode vencê-la? Seria vencer o próprio Deus. Então, jamais ter esse pensamento, a igreja vai ser destruída, vai ser vencida, vai ser isso ou aquilo. Não, para, pelo amor de Deus. A igreja de Cristo dividida, a igreja de Cristo nunca se dividiu. Homens e mulheres dentro da igreja, por não viverem dignamente aquilo que é a igreja, tiveram que sair da igreja, né? Mas a divisão de 1054 também problema. A igreja de Cristo continua inteira, indivisível, né? Individida, né? Indivisa, mais precisamente. Então, não se pode pensar dessa forma, né? É uma forma de decadência fiducial. Pensar a igreja capaz de ser dividida, a igreja capaz de ser destruída, é não acreditar mais na cabeça dela, em sua alma e em quem a quis, não é? Voltando, o poder das chaves foi dado a Pedro especialmente. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas, João 21, 15 a 17. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente a Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Em Mateus 18, 18, esse poder da chave também vai ser dado aos demais apóstolos, mas voltando especialmente a Pedro. O encontro com Jesus transforma o homem para ele e para uma importante missão salvífica que certamente passará pela cruz antes de atingir seu objetivo de plenitude. Pedro e os demais apóstolos, apesar de suas fraquezas, foram chamados, escolhidos, preparados, enviados com a mesma missão e o mesmo poder de Jesus que os envia como ovelhas no meio de lobos. De fato, Pedro esteve preso simplesmente pelo fato de proclamar Jesus Cristo. Herodes Agripa I, percebendo que isso agradava aos judeus, procurou uma forma de eliminá-lo e a todos os seguidores de Jesus.
É difícil aceitar uma expressão religiosa que se alegra com a morte de inocentes, simplesmente porque não praticam a fé do mesmo jeito. Matar os seguidores de Jesus agradava aos judeus. Quer dizer, aquelas lideranças, né? Podemos ir em Atos 12, 3. Infelizmente, essa mentalidade perdura até nossos dias. Do outro lado está São Paulo, também é outra figura importante e representativa para nós. Só que hoje vamos dar ênfase a Pedro, que esteve sempre aí por vontade de Jesus na liderança. Pedro, quando vê, dá logo o nome, Pedro. Em Mateus 16, aqui encontramos Jesus Cristo de Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus está caminhando sobre as águas, é Pedro quem vai andando sobre as águas até Jesus. Também os infortúnios vão acontecer logo com Pedro. Pedro afunda, depois Pedro nega. É um sentido até de que, né, dessa possibilidade de perda da vida de Pedro, mas Jesus Cristo está ali à disposição para cuidar dele. Pedro toma a iniciativa na ceia, é Pedro que está ali sempre caminhando ao lado de Jesus Cristo. Pedro nega e se recupera, tem aquele olhar cruzado ali com Jesus, muito importante, colocado em Marcos, em Lucas. Pedro, depois que João anuncia que é o Senhor, quando ele está naquela pesca, ele pula na água e vai correndo ao encontro de Jesus em primeiro lugar. Quando tem a informação de que Cristo ressuscitou, corre com João. João espera que Pedro entre para verificar o túmulo. É Pedro quem faz o primeiro discurso de Pentecostes. Saulo, que se tornou Paulo depois dos 3 anos de deserto, vai a Jerusalém justamente para ter a confirmação de Pedro. Então isso é muito visível, né, com relação a essa figura tão importante hoje, tendo como continuidade o Papa Francisco. Pois vamos pedir ao Senhor, pelo nosso Papa, que Deus lhe conceda a graça da conversão, da mudança de vida, do aprofundamento sempre mais íntimo com relação a Deus, não é? E peçamos por toda a igreja que sejamos essa igreja viva e atuante na fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.